pessoal! Obrigada por continuar a prestigiar o Infinito Afeto, canal que foi criado no YouTube para que pudéssemos pensar, conversar e refletir sobre os assuntos contemporâneos que tanto desestabilizam os pais e impactam as crianças, desde a primeiríssima até a primeira infância. Hoje eu trago para vocês um assunto que é praticamente um tabu na sociedade. É um tabu nas escolas, entre os professores, é um tabu nas famílias, entre os pais e, em geral, entre todos aqueles adultos que cuidam da pequena criança. Hoje eu gostaria de falar sobre a masturbação infantil e quais são as reações mais adequadas para se ter quando se identifica que uma criança está se masturbando. A primeira coisa que é importante nós deixarmos claro é que o prazer que a criança busca com a masturbação, ele não tem nada a ver com o prazer sexual. A criança busca um prazer que ela teve ainda nos primórdios, quando ela era bebê e era cuidada pela mãe. Então, todos os beijos, todos os afagos, todos os carinhos feitos pela mãe davam à criança e à mãe também muito prazer. E é desse prazer que nós estamos falando. Então, a criança, ela passa por várias etapas no desenvolvimento dela. Então, ela tem a fase oral, momento no qual ela tinha muito prazer ao mamar no peito, ao mamar na mamadeira, ao chupetar a chupeta, ao morder e tentar comer o pé e a mão, né? Depois, ao redor de 2 anos, o controle dos esfíncteres, que é muito prazeroso para ela, justamente pelo fato dela poder reter e eliminar as fezes no momento que ela desejar. Mais tarde, ela passa pela etapa da fase genital, que é a fase na qual a criança levanta as hipóteses e sai em busca da confirmação de tais hipóteses. Então, ela quer saber se todo mundo é igual a ela, se todo mundo tem um pênis, se a menina tem pênis, se não tem, e por que não tem, se ela perdeu ou se não cresceu ainda. Então, a criança levanta essas hipóteses, precisa confirmar essas hipóteses, e ela só consegue confirmar essas hipóteses brincando com um amigo, querendo fazer as investigações dela dos órgãos sexuais, comparando os dela com os do amigo. Muito bem. Por outro lado, os professores, eles são extremamente mal assessorados no que diz respeito a que conduta tomar quando eles, então, identificam que uma criança ou está fazendo uma brincadeira com o outro, ou está tentando pegar no pênis do outro, ou está se masturbando. Qual é a reação mais adequada que os professores devem ter? Apesar desse comportamento ser absolutamente normal e esperado, as escolas não cuidam especificamente das atitudes que as pessoas têm que ter quando elas identificam esse comportamento. Por outro lado, os professores, eles são fruto de uma escola tradicional, de uma escola repressora e de uma escola punidora. Ou seja, a nossa escola, ela vem de uma linha onde havia punição, né? Seja você vai perder alguma coisa ou você vai pagar uma multa. Essa punição, ela permeia toda a sociedade, mesmo dos grandes, né? Ou então, é uma sociedade da repressão. Você não pode fazer isso, porque isso é feio, porque isso é errado, dando para a criança uma informação de que mexer ou explorar o próprio corpo
é uma situação vergonhosa que deve ser escondida e deve ser evitada, além de muitas vezes falar que é pecado. A sexualidade é um fenômeno que é inerente ao desenvolvimento da criança e é parte integrante da constituição psíquica. Então, o que é recomendado fazer é que os professores, ao identificar algum comportamento dessa natureza, eles acolham a criança. Primeiro, eles têm que tentar responder para a criança as dúvidas que a criança tem. A gente não pode se esquecer que a criança já tem hipóteses formuladas a respeito do próprio corpo e do corpo do outro. Então, o professor deve acolher essas dúvidas e tentar respondê-las sempre com a verdade, né? Isso seria uma situação. Outra situação é que o professor precisa colocar um limite nessas explorações corporais que a criança faz. Então, da mesma forma que a criança vai ao banheiro, seja em casa ou na escola, ela vai sozinha, ela tem a sua privacidade garantida, é importante explicar para a criança que nós sabemos como é gostoso ficar mexendo em explorando determinadas partes do corpo. Eu acho que a palavra mais adequada aí seria bolinar, que é uma palavra pouco usada em São Paulo, mas que é uma palavra que eu acho que cabe muito bem aí. Então, a gente sabe que é gostoso, a gente sabe que é bom bolinar algumas partes do corpo, mas que isso precisa ser feito e deve ser feito quando a criança estiver sozinha, ou no quarto dela, ou no banheiro. Existem alguns comportamentos que precisam ser feitos no particular. Outros comportamentos, eles devem ou podem ser feitos no público. Então, existe o comportamento privado e o comportamento público. Por isso que é tão importante a criança, desde pequena, se habituar a ir ao banheiro com alguma privacidade. Porta fechada, sem o trança-trança de colegas, nem professoras, demonstrando falta de respeito por ela. Ela precisa ter a sua privacidade preservada, porque depois ela vai generalizar para outras atitudes. Então, ela há de entender que também a exploração do corpo tem que ser feita no âmbito do privado. Não pode ser, pelo menos enquanto ela é pequena, feita no âmbito do público, né? E esse limite é muito importante que seja dado para a criança. O que não se deve fazer, sob nenhuma hipótese, é culpar a criança, fazê-la se sentir mal por ela estar apresentando aquele comportamento, mostrar para ela que bolinar ou explorar o corpo é uma coisa feia, porque isso pode fazer com que a criança não tenha um desenvolvimento saudável e tampouco adequado da sua sexualidade. E pode, muito pelo contrário, ao invés de ajudar, atrapalhar, fazendo com que a criança desenvolva neuroses relacionadas aos distúrbios sexuais, que são provenientes justamente de uma escola repressora ou de uma educação pela punição. Outra coisa a ser considerada é que quando a criança está se masturbando, seja na escola, na sala de aula, quando está tirando uma soneca, ou até mesmo em casa, no sofá, é porque a criança está se sentindo num marasmo, ou seja, aquele momento pelo qual ela está passando é um momento extremamente desinteressante. Então, para preencher aquele tempo,
ela acaba buscando prazer no próprio corpo, o que é absolutamente normal e esperado. Então é importante que os pais e professoras mantenham a criança ocupada com coisas que são do interesse dela, né? Coisas que podem mobilizá-la para que ela resolva, como, por exemplo, brincar com massinha, ou fazer um desenho, ou jogar um joguinho, enfim, um quebra-cabeça, atividades que sejam desafiadoras e que, em certa medida, trazem para ela, são prazerosas para ela, trazem para ela algum tipo de satisfação. Em linhas gerais, era sobre isso que eu gostaria de falar para vocês. Evitar que a criança seja penalizada, evitar brigar com ela quando ela está fazendo essas explorações corporais, acolhê-la nas suas dúvidas, sem, contudo, antecipar nada, apenas responder às perguntas que ela faz, mantê-la ocupada com atividades que sejam do seu interesse e que lhe deem satisfação, e que não é exatamente ficar assistindo passivamente um vídeo. Isso é o que a gente pode fazer para ajudar a criança nesse momento tão importante das descobertas. Com certeza, se ela for bem acolhida nesse sentido, ela não terá problemas para ultrapassar essa fase e terá um desenvolvimento da sua sexualidade bastante adequado e satisfatório. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero tê-los ajudado. Até o nosso próximo vídeo. É muito bom falar para quem quer escutar.